Ora, muito bem-vindos a esta primeira conversa sobre a cidade, porque, afinal, apesar de tudo, Lisboa continua. O nosso primeiro convidado, Henrique Caiate, designer, bastante bem conhecido de todos vocês, envolvido em inúmeros projetos como a Expo 98, o Jornal Público, a Revista Ler, a Revista Egoísta e tantos outros que teríamos para abordar. Alguns deles certamente virão aqui à conversa. Henrique, muito obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado pelo convite. Para inaugurarmos esta rubrica. Olha, é inevitável começarmos um pouco por aí. Como é que foste vivendo nestes dias de confinamento, nestes dias de reclusão obrigatória, como é que foste vivendo a cidade de Lisboa? Repito, muito obrigado pelo convite. Como é que eu vivi a cidade de Lisboa? Vivi como eu penso que a maior parte das pessoas viveu, isto é, eu vou fazer 63 anos em dias, portanto, integro, malgré moi, um grupo de risco. Ainda por cima tinha que estar com a minha mãe, que tem 90 anos, e, portanto, eu estive confinado mesmo. Houve um dia que fizemos uma reunião geral aqui no ateliê, depois do almoço. 1h30 depois foi na sala grande lá de baixo, estavam dezenas de pessoas, e a seguir a essa reunião houve muitas pessoas que foram diretos para casa. Eu vim cá acima, pegar no meu computador, os meus papéis, saí, voltei 2 meses e meio depois. E, portanto, as pessoas que trabalham comigo, teletrabalho também, todas as pessoas foram para teletrabalho, e, portanto, eu deixei de viver a cidade de Lisboa. Eu passei a viver a cidade de Lisboa por entrepostos olhos e entrepostos ouvidos, porque eu fui vendo na televisão as reportagens sobre Lisboa, meteu-me muita impressão, embora plasticamente extraordinário, mas meteu-me muita impressão ter ruas desertas, o Terreiro de Paço vazio, as ruas da Baixa vazias, a Avenida da Liberdade vazio, aquela imagem do 25 de Abril daquele senhor de bandeira de Portugal sozinho no meio da Avenida da Liberdade, sozinho. E fui vivendo a cidade dessa maneira. Eu sou suspeito, porque a minha relação com a cidade de Lisboa é de amor infinito e ilimitado. E, portanto, eu nasci em Lisboa, a minha mãe de Lisboa também, o meu pai não, mas veio para cá bebê ainda. E já vivi no estrangeiro muito tempo, já viajei muito. E é muito interessante, porque quanto mais viajo, quanto mais estou no estrangeiro, mais gosto de Lisboa. Houve um momento em que eu não gostava de Lisboa, quando as coisas não estavam resolvidas, muitas coisas não estavam resolvidas, coisas básicas, que uma cidade de um país com a idade de Portugal não tinha resolvido. Claro. Gostavas da Lisboa que Lisboa, passa a repetição, se estava a tornar antes do Covid? Com algumas reservas de algumas coisas, especialmente a parte da massificação com o turismo. E uma vez estava na Rua de São Nicolau, antes do Covid, e estou a andar a contravapor relativamente a uma série de pessoas que viviam na rua. E de repente, eu que não sou claustrofóbico, que não tenho esse tipo de reações, não me senti bem. Enfim, sou uma pessoa saudável, não estou a ver com... Mas cruzei com gente demais que estava na boa, calções, sandálias, t-shirt, máquina fotográfica, não. Só que era uma overdose, era gente a mais. A cidade de Lisboa tem, contra si e a seu favor, porque é contraditório, grande exiguidade nos espaços, o que sempre perturbou a circulação automóvel, zonas da cidade que são, mesmo pedonalmente, são complexas, Chiado, Bairro Alto, etc. E, portanto, houve coisas que eu não estava a gostar e que, se calhar, o Covid veio ajudar a recentrar. Mas é uma Lisboa que eu gosto muito nas suas fraquezas e nas suas fortalezas e que não tem nada a ver com a Lisboa terrível que eu senti desde criança até muito tempo depois do 25 de Abril. Não foi o 25 de Abril que veio salvar isso. Muito tempo depois, quando começa a haver um determinado discurso de reflexão na autarquia de Lisboa, eu tive a ocasião de participar em muitos desses fóruns, em que as pessoas de repente começam-se a preocupar em melhorar a cidade. E temos prédios que são requalificados e as ruas são requalificadas e de repente a cidade é outra. Eu lembro-me de ir a uma casa de banho de um restaurante banal, isso é terrível. E andar na rua e ser lixo por todo o lado. E, bom, começou-se a disciplinar o estacionamento, começou-se a disciplinar o trânsito, começou-se a criar zonas pedonais, as ciclovias, zonas verdes.
A cidade abriu-se ao rio, a cidade estava completamente de costas para o rio. Durante muitos anos. Tu és mais novo do que eu. Sim, bastante. E dá a sensação de ser um anátema. Mas porquê é que não havia esplanadas em Lisboa? Não tem que ser junto ao rio, noutras zonas da cidade. E de repente abriu-se ao rio. A Expo ajudou muito nisso. Houve uma mudança de paradigma. E hoje é ver as pessoas a fruírem isso. Até com crianças e deitarem-se na relva. Antigamente eram letreiros em todo o lado a dizer que era proibido pisar a relva. Proibido jogar a bola. Proibido... Como é que é? A minha infância foi toda feita na rua a jogar a bola com os meus amigos. Um dos aspectos que também entraram em linha de conta nessa transformação da cidade, inegavelmente, até porque Lisboa tem muitos exemplos disso, foi a questão da arte urbana, nomeadamente dos grafite. E eu tenho a percepção de que Lisboa, das principais capitais da Europa, foi das primeiras a alinhar muito rapidamente nisso e a gostar de ter grafite. Ainda não estava completamente aceito o discurso de que o grafite era de facto arte urbana e, portanto, perfeitamente aceitável e elogiável e apreciável, e já os responsáveis por Lisboa olhavam para aquilo, para os primeiros exemplos, com grande atenção. Nós tivemos logo a seguir ao 25 de Abril de 74. Exatamente. O 25 de Abril apanhou-me com 16 anos. Enfim, por formação, filha de uma licenciada em História, de um arquiteto, quer dizer, e pelos amigos dos pais e pelos meus amigos, eu sempre prestei muita atenção à cidade. E fui ensinado a ver. Ver é diferente de olhar. E a seguir ao 25 de Abril, em função das cores partidárias no terreno nessa altura, nós íamos assistindo a uns ensaios do que agora temos. Para ilustrar, chamemos-lhe assim, determinado tipo de discurso político, ou uma reivindicação, o que fosse, nós íamos tendo cada vez mais pintura, porque as pessoas descobriram materiais pobres, materiais baratos. Eu lembro-me em Belas Artes, nós podermos pintar grandes superfícies com tintas muito baratas, que eram têmperas, que se compravam na Casa Ferreira, ali na Rua da Rosa, etc. E eram essas tintas que eram usadas nas pinturas murais. Na altura chamavam-se pinturas murais. O grafite não estava no vocabulário. Depois houve uma coisa que me deu muita impressão, e até em conferências internacionais participei em discussões sobre isso, que era esta ideia de limitação do território através de pinturas nas paredes. Eu faço 4 ou 5 letras, todas elas de acordo com o mesmo tipo de estética, e marquei o território. Eu estive aqui, marquei para os meus vizinhos, quem fez aquela pintura fui eu. Mas eu acho que aí estamos nas bermas do vandalismo. Ou seja, são discursos que não têm nenhuma intencionalidade, nem do ponto de vista estético, nem político, nem social, a não ser lógica de gangue, uma lógica no limite individual. E de repente isto começou a virar no bom sentido e entrou nestes grafites. E aí assisti a uma coisa extraordinária, que é desde o pintor ou a pintora mais anónimos até aos mais consagrados nesta arte, o Vils é o paradigma. Exatamente. Que ainda agora fez um magnífico mural sobre as enfermeiras do Covid-19, uma coisa linda. Isto de repente tornou-se uma coisa muito democrática e surpreendentemente de grande qualidade. Até porque a maior parte desses nomes, e o Vils é um bom paradigma, são muito novos. Muito. Isso é engraçado. Sim, e o Bordal 2, Exatamente. são muitos. Agora, o que é que eu assisto? Eu quando começo o meu trabalho como ilustrador, nas edições, nos livros, eu olhava para trás e havia um enorme fosso geracional, até à geração dos meus pais. E eu ia encontrar ilustradores de um calibre extraordinário a trabalhar para os livros. Mas eram homens e mulheres. Uma mulher, que era a Maria Keil, havia outra que participou nas decorações da Exposição do Mundo Português, que era a Estrela Faria, e que fazia algumas pinturas murais. Uma delas estava no Cinema Alvalade, que era ao lado da minha casa, ainda lá está. Como o Martins Correia no Ritz, enfim, o Júlio Pomar no Cinema da Batalha, no Porto, vários. Mas para dizer que eu sentia que havia um enorme fosso geracional e não tinham deixado de se publicar livros. Ou os editores eram distraídos, ou houve muita gente que considerou que a ilustração se calhar era uma arte menor, provavelmente. E portanto eu olhava para trás e ia encontrar com segurança a Maria Keil, o João da Câmara Leme, avô dos meus filhos, de resto, o Lima de Freitas, o Vítor Paula, muitos
muitos ilustradores, o Luís Filipe Abreu, muitos pintores, ou oriundos das belas artes, ou oriundos da publicidade, que achavam que ilustrar livros, sobretudo para crianças, e capas de livros, era uma coisa fantástica, e é uma coisa fantástica. Eu hoje, dezenas de livros ilustrados depois, e centenas de capas de livros depois, é das coisas mais íntimas e que mais prazer me dá, mesmo quando o trabalho é feito em equipa. No meu ateliê, em que desenhamos centenas de capas de livros, eu trabalhei essas capas com as designers da minha equipa e repartimos a autoria, com certeza. Uhum. Tu falaste aí na Expo 98, que é de facto um momento de viragem nesta cidade, sem dúvida alguma. Tu estiveste muito envolvido na Expo 98. A nível de comunicação, a Expo 98 significou muita coisa. Eu não estive ligado na Expo. Estive ligado antes da Expo, porque integrei uma equipa de projetos especiais, que talvez a coisa mais interessante que produziu foi a ideia de pegar num caminhão de tiro de grande formato e andar pelo país, pelas escolas, a explicar que vem aí uma Expo, que o tema são os oceanos, um património para o futuro, vamos falar da fauna e da flora marítimas, etc. E esse caminhão correu o país inteiro. Chegava ao pé de uma escola, parava, e os professores e os monitores metiam as criancinhas lá dentro e foi maravilhoso. Isso foi antes da Expo. Como estive com os arquitetos, sob a supervisão do Manuel Salgado, na parte do master plan da própria Expo. E depois, eu até nem estava em Portugal, estava no estrangeiro, os meus filhos viviam no estrangeiro nessa altura, quando recebo um telefonema do meu ateliê a dizer que a administração da Expo é que falar comigo. E eu telefonei para lá, deram-me o número, telefonei para lá, disseram-me Henrique, gostávamos de o convidar, a administração da Expo decidiu, deliberou, não sei se por unanimidade, não é relevante, que o Sr. Henrique gostaria de aceitar o desafio de responder pela sinalética e comunicação do recinto. Bem, eu não estava nada à espera. Portanto, a sinalética interior da Expo 98. Dentro do perímetro da Expo. Exatamente. Tudo o que fosse fora da Expo, eu não tive a ver. Certo. Nem agências de publicidade, nem o gabinete de design da Expo, tudo isso teve outras mãos. Uhum. E, portanto, eu telefonei ao meu querido amigo Pierluigi Cherry, que tinha vindo trabalhar em Lisboa no CCB, era associado do Vitório Gregotti, que morreu agora, com Covid, curiosamente. E o Pierluigi veio na equipa de arquitetos italianos, um homem que vou fazer 63, portanto ele hoje anda nos 80 anos, e liguei, eu estava no Luxemburgo, liguei-lhe para Milão, onde ele tinha o ateliê, e disse, Pierluigi, olha, eu também te receber este problema, e disse, eu gostava de fazer isto com alguém com quem eu pudesse bater bolas, dialogar. Não faz parte da minha formação, nem da minha maneira de ser, ter a mania que sei tudo. Portanto, não só vou ter que estudar, naturalmente, mas gostava muito de ter alguém que queres alinhar comigo nisto. A Expo está de acordo. A única coisa que eles disseram é não podes cobrar mais por isso. Eu disse, não cobra nada. Rachamos o dinheiro ao meio e dividimos isto pelos ateliês de Milão e pelo meu ateliê de Lisboa. E foi uma das mais fantásticas experiências profissionais que eu tive na minha vida, precisamente por causa desse passo, que foi convidar alguém mais velho que eu, que fez sempre questão de dizer que o chefe de projeto era eu. Quais é que foram os grandes desafios? Há-me assim um ou dois exemplos de coisas que as pessoas não foi... A Expo teve a gentileza de me convidar, paralelamente, pro bono, sem receber um tostão, para integrar uma criação do António Mega Ferreira, que é uma criação muito inteligente. O António Mega Ferreira é um homem muito inteligente. E ele criou o quê? Criou uma coisa chamada Comitê de Tema, que não teve qualquer repercussão pública. E que, mais ou menos todos os meses, enquanto no terreno se ia construindo a Expo, mais ou menos todos os meses, já no edifício administrativo, já dentro do recinto da Expo, ele convidou um conjunto de pessoas que tinham saltos na idade de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos, mas 5 em 5 anos, e que vinham de formações e experiências académicas e profissionais completamente distintas. Lembro-me que estava o falecido, que veio a ser depois ministro José Mariano Gago, Mário Ruivo, que também já morreu, grande especialista nos oceanos, o António Fonseca para a história. Penso que o Nuno Portas passou por esse comitê de tema também, o próprio António Mega Ferreira. Enfim,
Éramos 10 pessoas, 12. E o objetivo aí era discutir, debater o grande tema da Expo, com todas as declinações que iria ter, como é que se falava com os milhões de pessoas que nós esperávamos que fossem à Expo. Então nós tentámos encontrar dispositivos para comunicar com as pessoas, mas isso depois seguia o caminho, como é que eu ia dizer, orgânico que a própria Expo tinha, e depois aquilo caía em cascata. E havia pessoas dos mais diversos departamentos, marketing, publicidade, design, etc, etc, que iam falando com os interlocutores, iam produzindo mensagens. No meu caso, o trabalho de sinalética e de comunicação da Expo, até porque não há sinalética sem comunicação, foi até aos lobbies de entrada dos pavilhões. Portanto, eu tive que interagir com os diretores de cada pavilhão e dizer, olha, ali fora, na rua, no espaço público, nós temos este sistema que estamos a desenhar. Mas este sistema tem que ainda entrar na vossa sala de visitas, que é a recepção. E aí faz-se a mudança para o vosso discurso. Vocês aí vão ter o sistema de comunicação do próprio pavilhão, do país, da organização, do que fosse, e os vossos conteúdos. E vão ter que orientar as pessoas da sala A para a sala B, da sala B para a sala C. Isso é um trabalho vosso. Estarei aqui para o que precisarem, e várias vezes os diretores de pavilhões foram muito simpáticos, tiveram a ter a minha opinião, informalmente, deu-me um imenso prazer, assisti por dentro à construção daqueles pavilhões todos, de que a coisa mais extraordinária foi a pala do pavilhão de Portugal. Chorei. Eu e todos ajudavam ali. Houve vários aspectos relacionados com a Expo e com a construção que na altura foram bastante controversos. A questão da pala é de facto uma delas. Mas o Álvaro Cisa... Mas ele sabia o que queria, como se costuma dizer. Não, eu fiz um livro com a Patrícia Reis sobre o pavilhão de Portugal. Ele sabia o que queria. Um livro pequenino que tem a Simoneta Luz Afonso, que era a diretora do pavilhão de Portugal, o Álvaro Cisa Vieira e o Eduardo Souto Moura, e foi muito interessante porque eu revisitei o nascimento do pavilhão de Portugal já depois de ter vivido as grandes experiências. Estar em frente à pala com o engenheiro Segadães, que é o engenheiro responsável pelo cálculo da engenharia daquela pala. Porque o Álvaro desenhou e disse, era fantástico poder fazer assim, mas isto não se vai conseguir fazer. E o engenheiro Segadães disse assim, olha o que é? Para mim a folha de papel. Levou a folha de papel e foi calcular. Foi para o escritório dele calcular. Aço, cimento, amarração ao solo, tudo aquilo. E um dia chega-se ao pé do arquiteto Álvaro Cisa e disse, tenho uma boa notícia para si. É viável. É viável. Não, pior ainda. Ou, não é pior, é melhor. É que há uma altura, quando se está, precisamente quando se deixa cair o telão verde e a pala estava toda segura por pilares retráteis de ferro que são usados nas obras, é uma floresta que não se consegue andar no meio deles. O engenheiro Segadães diz, está porreiro, mas eu 14 centímetros de espessura. E ele diz, se calhar eu não consegui fazer isto um bocadinho mais fino. Claro que toda a gente lhe diz, separa. Não risques, não risques. Portanto, ele tem um sistema embebido na própria pala, que são cabos, que estão lá dentro, revestidos, que saem do edifício, chegam lá acima à esquina, fazem aquela ligeira curva, para dar a ideia de tolo grande, e depois cai no contraforte daquilo, e vai ao chão, e a pala ainda por cima tem outra coisa que é extraordinária, é que a pala não é como uma pala de um toldo de praia. Ela não vem, como é que eu ia dizer, paralela. Ela estava a cair ligeiramente para o lado da marina, o sítio onde amarravam os clippers durante a guerra, que é hoje aquela doca em frente ao oceanário, e aquilo no fundo, lá em cima, nós não vemos, a água era canalizada para um ponto e caía sobre uma árvore. E essa árvore ia estar no limite da pala. Nunca se fez a árvore. A árvore passou para lá para dentro, para o parque. Okay. E o Álvaro Cisa e eu divertimos, parecíamos dois putos, a desenhar no chão da pala, ainda lá está, a caravela de Lisboa. Eu desenhei duas palavras Portugal, uma com uma caligrafia coeva com os descobrimentos e outra com o alfabeto que eu tinha escolhido para a própria Expo, que era o Gilles Hans. Portanto, ficou Portugal, Portugal, mas não havia corvos. Esse foi o nosso gozo.
Então, se alguém nos perguntasse, então, mas isto está incompleto, faltam os corvos. Eu disse, não, os corvos foram visitar a Expo. Andam aí. Porque nós não queríamos fazer a caravela com os corvos, de acordo com a mitologia da cidade de Lisboa, tal e qual como vemos em milhões de representações. Na história do São Vicente. Sim. Voltando só à questão da sinalética, gostava que abordasse um aspecto. Portanto, vocês obviamente tiveram que criar, dentro desses tais novos desafios, houve problemas concretos, houve novos objetos, houve novas situações que nunca tinham sido representadas. Nunca. E depois houve novas soluções para questões, entre aspas, habituais. Eu estou a pensar numa muito concretamente, que é a questão das casas de banho, que deu muito que falar. Todo o sistema deu muito que falar. Mas essa é icónica. Essa é. O Pierluigi Cherry e eu, que é a nossa maneira de ser, dissemos, nós não vamos colonizar esta encomenda. Nós vamos desenhar o sistema, vamos desenhar os suportes, vamos escolher as cores, vamos escolher os alfabetos, vamos escolher a lógica, vamos fazer isso tudo, mas os pictogramas devem ser entregues a um outro designer, homem ou mulher. E inventámos uma lógica que foi convidar 5 designers portugueses, repartidos entre Porto e Lisboa. Hoje o design está muito mais espalhado, na altura estava muito Porto e Lisboa, 3 de Lisboa, 2 do Porto, e 5 designers, um de cada continente. Portanto, eram 10 designers que iriam ser pagos para apresentarem as suas propostas na consulta. E ganhou o designer japonês Shigeo Fukuda, que já morreu também. Tornámos grandes amigos e encontramos em fóruns internacionais os mais variados por causa, da nossa atividade como designers. O momento mais interessante foi em Santiago do Chile. Os primeiros dias de janeiro, depois da passagem do ano, em que nós iríamos ter uma reunião preparatória, a última grande reunião preparatória. Em janeiro de? 1985. Portanto, muito antes de 98. 85? Perdão, 95. Mas não se falava na Expo. Quer dizer... Ela estava em andamento. Certo, mas a consulta com o Shigeo Fukuda foi depois disso. Aliás, ele foi um substituto. Porque o designer japonês não era ele. E o meu trabalho foi muito falar com os designers portugueses e os designers estrangeiros, que nós conhecíamos, era uma consulta por convite, em que nós pedíamos por tudo para que as pessoas não borregassem. Porque se as pessoas falhassem na entrega, em vez de termos 10 propostas para poder escolher, íamos ter 7, 8, 9, e isso era muito desagradável. E, portanto, o designer japonês não era o Shigeo Fukuda. E há um dos sistemas que eu lhe faço, a partir de Milão, porque a minha vida era o ateliê de Milão e o ateliê de Lisboa, e ele diz-me, pá, Henrique, eu não vou conseguir fazer isto. Eu estou aqui com umas encomendas e não vou conseguir fazer. Eu disse, está bem, então quem? Ele disse, passou lá um homem, que é o Shigeo Fukuda. Eu disse, pá, o Shigeo Fukuda eu conheço muito bem. E assim foi o Shigeo Fukuda convidado. O Shigeo Fukuda não falava uma palavra que não fosse japonês. Sabia dizer good friend, que era good friend, sabia dizer yes e no. Veio várias vezes a Lisboa. E eu avisei que a vida dele não ia ser fácil em Lisboa, porque eu levei-o sempre a comer uma chanfana, um cozido, uma x-palhada, tudo ao contrário da comida japonesa. Mas ele era muito meu amigo e fartava-se de rir. Bem, o momento mais extraordinário da minha vida com o Shigeo Fukuda, da minha amizade com o Shigeo Fukuda, foi quando estamos em Santiago do Chile e estamos a chegar a um hotel em Santiago, vindos dos mais diversos sítios do mundo, e ele do Japão. Ele vem ao contrário. Nós vimos da Europa, atravessamos o Atlântico e ele vem ao contrário. E nós chegámos primeiro que ele. Ele chega com uma geisha japonesa vestida, paramentada tradicionalmente, em cima daqueles chinelinhos de madeira, com uma mochilita atrás, super cabelo apanhado, a figura de cartaz. Entra no hall do hotel e nós tínhamos uma prenda para ele, que tinha acabado de ser o Natal e o Ano Novo, e é o nosso colega argentino. Nós sabíamos todas as regras, como é que é com o japonês, fazer a vénia, a meio metro, não há cá apertos de mãos nem abraços. E o argentino tinha uma prenda, que era de nós todos para ele, e demos-lhe. Ele agradeceu muito,
Subiu ao quarto, combinámos que ele descia dentro de uma hora e nós ficámos cá embaixo a conversar à espera que ele descesse para irmos jantar. O que era a prenda? Era fio elétrico com luzes para pôr na árvore de Natal, que tinham uma coisa com umas pilhas, carregava-se naquilo e aquilo acendia e apagava. Quando ele volta para baixo, ele já tinha pegado numa tesoura, tinha cortado o fio e tinha desenhado um laço, tinha feito um laço, que pôs na camisa, furou o bolso das calças, para o cabo ir por dentro, camisa, calças e tal, e ele, com a mão, carregada no interruptor, no bolso. E então veio para a rua, era um fim de tarde cheio de calor, a hemisfério sul, não é? Estamos em janeiro, fim de tarde cheio de calor, uma luz linda, e ao lado do hotel havia uma escola de crianças, com as mães e os pais à espera das criancinhas, que têm que vir pelo passeio e passar em frente ao hotel. Fatal. O caminho deles era para ali. Eu tipo, pôs-se no meio do caminho, chegava-se ao pé das crianças, e quando apertava a mão, com a outra mão acendia o laço. Bem, as crianças não queriam sair dali. Os pais riram-se no primeiro momento e depois perceberam que aquilo no fundo acabava por ser uma armadilha porque as crianças não conseguiam sair dali. O trabalho que o Shigeo Fukuda foi extraordinário. Ele, no fundo, tirando as casas de banho, tinha que ser, ele faz um sistema que é pioneiro, e discutimos bastante sobre isso, e de resto há uma tese de mestrado de um colega meu professor na Universidade de Aveiro, que depositou a tese dele na biblioteca, depois de a ter defendido, sobre a ideia de género na pictografia. Basicamente, a ideia de porque é que só se mete a mulher quando a mulher está grávida ou... Não. O género, se nós formos olhar retrospectivamente, há 22 anos, o género não existe na sinalética do Shigeo Fukuda, excetuando casa de banho de homens e mulheres. Aí há a história. E para quem não se recorda, a solução que vocês encontraram foi um laço em baixo, um laço em cima, que não era sequer uma solução original, mas o Shigeo tinha que desenhar 70 pictogramas. 70. E alguns deles completamente... O rosto sistematizado, o laço em baixo ou o laço em cima. Exatamente. O rosto, um traço largo, 2 olhos. E depois um laço em baixo e um laço igual em cima. Exatamente. Bom, não era sequer uma solução original, já tinha sido usado muito antes, em várias latitudes. Assim como tivemos alguns pictogramas que tiveram que ser desenhados pela primeira vez, quer dizer, quiosques multimédia não existiam, que é Expo, informação eletrónica e outros. E lá no meio estavam estes dois. E há um momento que na área internacional sul, Manuel Salgado, António Mega Ferreira e eu estamos a andar e vemos que há duas superfícies gigantes à nossa direita e à nossa esquerda por cima das portas das casas de banho. E decidimos fazer explodir o logotipo numa dimensão enorme. E eu virei para eles e disse, bem, felizmente que nós gerimos o orçamento para o nosso trabalho com muita parcimónia. E portanto eu tinha ali uma folga para poder de repente fazer aqueles pictogramas a grande. Tudo correu bem, aquilo foi montado muito rapidamente, as equipas estavam nas montagens da Expo, eram muito profissionais, e um dia iniciam-se as visitas do gabinete de imprensa e de relações públicas da Expo, que faziam voltas à Expo com embaixadores, jornalistas estrangeiros, opinion leaders, etc. Num dos pelotões, quem ia a capitanear esse grupo, contou-me a mim, querida amiga minha, de resto, que no meio das duas portas, no eixo, ou para o lado ou para o outro, estava o Ramos Horta. António Ramos Horta. Um homem com uma experiência internacional brutal. Timor foi independente em 2000. E já tem a particularidade de... E tem a particularidade de andar de laço. Exatamente. Isso é que é fantástico. É fantástico. Não, mas sobretudo, para além do laço, a vida dele, ele é um homem com muito mundo. Ele esteve em todo o lado, das Nações Unidas, esteve em todo lado, em todo lado. Um homem culto, informado, do laço. Do lado, é como se diria. Então ele está ao eixo e diz, mas vocês estão... Está na dúvida, ele está na dúvida. Não, ele manifesta um lado ligeiramente irritável. Porque ele diz, bom, que chatice, estou a Filipe ir à casa de banho, olho para um pictograma, olho para outro pictograma, não sei qual é a casa de banho dos homens e das senhoras, para poder ir. E as pessoas todas disseram, então, o lacito.
E ele diz, claro que sim. E vai à casa de banho dos homens, claro. Quando vamos abordar isto, porque havia um sistema capilar de troca de informação muito interessante, tivemos medo. E acabámos por acrescentar aos pictogramas sempre, nas 3 línguas oficiais da Expo, WC senhoras, WC homens, nas 3 línguas, ao pé dos pictogramas para não haver lugar a dúvidas. Exato, não vão haver celas. Olha, esta questão da sinalética e da linguagem gráfica, nós nestes dias deste ano tão estranho que atravessamos, quando começou todo o processo de confinamento, do estado de emergência, de percebermos que vinha aí uma situação complicada, e percebeu-se, quem de direito obviamente percebeu que era necessário comunicá-la à população de uma forma maciça. E de repente nós começámos a ser invadidos nos transportes, nos estabelecimentos, na via pública, nos intervalos dos programas, etc., por uma série de sinalética de informação respeitante a tudo o que se estava a passar. À doença, às consequências, às restrições, aos procedimentos. Como é que é este processo, num caso como este, em que no espaço de uma semana, e não devo estar muito longe, é necessário pôr na rua toda uma campanha? Ninguém pôs na rua uma campanha. Isto foi um processo absolutamente inorgânico. Quer dizer, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério de Saúde, o Governo e entidades, etc., geraram pictogramas, frases, vamos ficar todos bem, o arco-íris foi completamente anónimo. Distanciamento social. O próprio confinamento, que não era do nosso dia-a-dia. Mas o distanciamento, no fundo, se pensarmos bem, não é social. Pois não, é físico. É físico. Felizmente não foi social. Arriscado-me a dizer. Precisamente. Portanto, usou-se a pictografia recorrente para a proibição, círculo branco, bordejada vermelho com traço vermelho, isto significa proibição, e colocou-se isto, internacionalmente, Código da Estrada, etc., e colocou-se isto em cima de imagens do que é que não se podia fazer. Começaram a aparecer imagens das viseiras, das máscaras, começaram a aparecer tudo isso. Exato. E o café da esquina, e a repartição pública, e a empresa X e a empresa Y começaram, se calhar até com a ajuda dos seus departamentos de design, de marketing e de comunicação, a fazer, imagino que uma grande major tenha pegado num conjunto de imagens criadas pelo seu departamento de marketing ou de design, replicaram, distribuíram, puseram. Os portugueses são muito indisciplinados, devo dizer. Os portugueses foram muito disciplinados no Covid. Foram. Fiquei com uma enorme admiração, não só pelo governo, como pelas pessoas. E acho que essa parte correu muito bem. Mas os portugueses são muito indisciplinados quando de sinalética se trata. A partir do momento em que a Expo abriu, eu quase me senti mal, porque eu no fundo estava, tipo polícia, depois de ter reunido com as entidades todas que estavam no recinto, a dizer, pá, vocês não podem pôr este tipo de coisas, peço desculpa, isto não é feira popular. Nem podem assar sardinhas, nem frango cá fora na rua. Nem podem pôr as colunas de som altas. E todas as identificações têm que seguir a métrica da Expo. Isto é uma coisa a termo. Se vocês têm um restaurante na cidade de Lisboa, num sítio qualquer, façam o que desaparecer. Regulado pelo regulamento de publicidade no espaço público. Eu não sou publicitário, nunca trabalhei em publicidade, mas eu fui estudar o que é que a Câmara tinha, outras câmaras no estrangeiro. Esta cena das sardinhas e do frango era garantido. Já haviam tipos que já estavam com meio bidon, não é verdade? E com carvão e a grelha. Pá, não pode ser. Até com a própria recolha de lixo na Expo não era fácil. Enfim, houve uma série de desafios desse género. Neste caso, teve graça ser inorgânico. Porque numa Expo, por isso é que eu digo que a Expo não é um bom exemplo. A Expo foi arrasada, terreno horizontal, e foi feita uma cidade. E foi feita uma comunicação. E foram postos lá os conteúdos. E a Expo acabou. E aquilo foi à sua vida como cidade. E começaram-se a construir prédios, a acabar com os parques de estacionamento, enfim. O que é que acontece? Acontece que o português vê uma... Eu estou agora a fazer um projeto para um cliente, não posso dizer o nome, obviamente, em que a diretora desse departamento, que é um centro de documentação / biblioteca, dentro de um edifício, que tem 16 andares. A senhora entretém-se a gerar umas coisas no seu computador, imprimir, meter umas bolsas de plástico e lá na parede. Só falta escrever. Hoje há bifanas, não é verdade?
E depois, se há um dispositivo eletrónico daqueles que mexem, tipo como há nas peixarias, né? Hoje há carapau. Sim. E depois de repente, carapau. Depois anda, promoção. Se isso, por um lado, dá um sabor extraordinário, porque a cidade é surpreendida com propostas completamente diferentes, o que é facto é que as redes sociais, os computadores, os alfabetos, permitiram também ao mesmo tempo uma standardização que mata a espontaneidade. E o Covid-19, independentemente de ter uma lógica funcional muito estrita, não faça, cuidado, atenção, a todos os efeitos, pôde beneficiar. Era muito interessante, eu não tenho tempo para fazer isso, mas era muito interessante alguém fazer um livro com estas mensagens. Fotografá-las com o telemóvel. Hoje é muito fácil. Fotografar com o telemóvel, registar a data, o sítio e fazer um livro. Memória do Covid. Eu tenho uma ideia que há uma memória visual, exatamente. Sim. Total. Sim. Eu não fiz uma conferência... E também há exageros, porque eu lembro-me no primeiro ou segundo dia em que tudo isto começou, portanto, primeiro ou segundo dia de estado de emergência, o telejornal da TVI começa com o José Alberto Carvalho a trazer-nos os números e os primeiros sustos, digamos assim, e construído em croma, ao lado dele, está um modelo de Covid em tamanho gigante que o acompanha no estúdio digital. Enquanto ele lia as notícias. E eu lembro de olhar bem e dizer, eu não acredito no que estou a ver, porque ele ia dizer quantas pessoas é que morreram, pois, mas é que e ao lado tem um modelo. Aquilo durou 2 dias. Não, e isso coincide com o arranque da pandemia. Exatamente. E com a caracterização, com a resolução gráfica do próprio vírus. Porque o vírus é uma coisa etérea, não tem materialidade. E teve que se criar um ícone. Aquele ícone é um ícone internacional para vírus. Certo. Portanto, tem um círculo, tem umas antenazinhas, até há um humorista que mete um capacete de Covid. Bom, quando o Hermano José fez o programa dele confinado, um dos humoristas dele, o Eduardo Madeira, estava em casa com um capacete que era o Covid. Sim, mas estar a apresentar o número de mortes com um Covid animado que o acompanha pelo estúdio. E depois metem olhos, depois metem bocas. Eu fiquei mudo. Nós em Portugal gostamos muito desta ideia de mascote. E portanto, se há qualquer coisa. Eu levo 40 anos disto. Pronto. E portanto, clientes a pedirem. Perguntar à pessoa certa. Não, clientes a pedirem mascotes para imagens de qualquer coisa é mato. Também aqui tinha que haver um boneco, passa a expressão. Tinha que haver. E, portanto, a sinalética, a pictografia que está dentro da sinalética, exemplo, o que o Shigeo Fukuda fez para a Expo, tem que ser, meu querido amigo e colega Francisco Providência, encontrou uma formulação para isto, é que é uma linguagem lacónica e sintética. Eu uso muito isto. É lacónico e é sintético. O que não evita mal-entendidos. Como o Fukuda no fim já estava desesperado, porque aquilo era 70 pictogramas, ele já tinha feito 60 e não sei quantos. E eu vou ter com o António Mega e digo-lhe, pô António, nós temos aqui um problema porque o Shigeo, a partir de Tóquio, não está a conseguir responder à nossa urgência. Ele diz, pô Henrique, mas nós precisamos ter os 70 pictogramas dentro de um pictograma, porque e a X, porque isto é preciso, aqui para dentro, Eu disse, claro que sim. Ok. Então, deixa-me fazer de outra maneira. Então o que é que eu passei a fazer? Com um homem que não fala nada que não seja japonês. Eu, japonês, sei dizer arigato e pouco mais. Bem, peguei umas folhas de papel A4, na verdade o fax ainda era uma peça que se usava muito em 1996, 7, antes dessa. E com a minha equipa fomos aos pictogramas que faltavam, enquanto nós apurávamos a produção do que ele tinha desenhado. Era preciso calibrar cores, traço, não é? E depois havia, assim como o Ramos Horta não percebeu nem que era a casa bem dos homens, ele também não percebeu alguns dos pedidos. Nós dizíamos, recepção. Tradução de recepção é reception, não há hipótese. Como é que ele leu recepção? Não como um sítio onde eu vou fazer perguntas e que me carimba o meu passaporte da Expo e que me dá indicações úteis, mas como um cocktail, uma recepção. Andamos em pé, copo na mão, e portanto ele desenhou um pictograma que era um tipo de fraque, como se fosse um empregado de uma recepção, com um lencinho, uma bandeja e um copo, um garçom. Então o que é que eu passei a fazer? Depois deste
sufoco. Eu desenhava em cada A4 possibilidades de raciocínio para os pictogramas que ainda faltavam. A minha equipa desenvolvia, juntávamos aquilo tudo num A4 e mandávamos para o Japão. E em baixo tínhamos um quadradinho que dizia yes, no. E ele recebia a folha, uma das colaboradoras dele no ateliê dele em Tóquio punha a folha em cima da mesa, ele riscava e remandava. Devolvia o fax. Sim. E nós assim acabámos os 70 pictogramas. Estás a ver, afinal ele sabia o essencial. Porque nós tivemos, de facto, alguns pictogramas que eram muito chatos de serem desenvolvidos. Há uma altura em que nós lhe pedimos para ele fazer polícia. Pictograma de polícia. Porque havia uma esquadra da polícia dentro. Ele pegou num círculo largo, traço grosso. A polícia não é igual em todo lado, lá está. Pois não. Ele desenha o traço gordo a fazer o círculo, até aqui, pacífico. Mete os dois olhos. Esse traço gordo do rosto era o ponto de partida. Sempre. E os olhos. Sim. E então... Ou seja, todos os símbolos emanavam da figura humana. Emanavam, mas sem género. Género universal. Ok. O truque do Shigeo Fukuda, tirando a casa de banho dos homens e das senhoras, é fazer um brutal zoom à frente. E ao fazer o zoom à frente, ele apanha esquematicamente a construção de uma cara. Ainda por cima é muito democrático, porque é a cara de qualquer latitude. Porque não tem o tom da pele, Sim. não tem o género. Nos japoneses e nos asiáticos evitou-se os olhos em bico. Era quase uma caricatura. Com certeza. Exatamente. E era uma expo que falava para o mundo inteiro. O Paulo Varela Gomes tem, de resto, um texto muito interessante quando houve a consulta para a marca da Expo, para o símbolo da Expo, e o Paulo pertenceu ao júri. E depois a Expo fez um livrinho com alguns textos e com as imagens concorrentes e com a que venceu. E o Paulo, até numa conversa privada, éramos muito amigos, ele diz-me, e que é alguém muito importante de ser estudado sobre a cidade de Lisboa, muito importante, como o José Sarmento Matos, que entretanto morreu, Sim. e que deixou uma obra incompleta, extraordinária sobre Lisboa. O Paulo... E dirigiu uma revista fantástica. Certo, mas os livros dele são ouro de lei. E eu dizia, éramos muito amigos, eu dizia para o Zé, acaba lá isto, pá, isto é extraordinário. Pá, porque ele estava a dar da história e parou ali num determinado sítio. Entretanto ficou doente e depois morreu. Bom. E o Paulo, que tem leituras da cidade, com alguém que é um grande especialista em história da arquitetura, história da arte e das sociedades, dizia, pá, se nós temos carros em cima do passeio, isso é fruto das camadas, várias camadas, que a cidade teve. Porquê é que Zurique não tem carros em cima dos passeios? Ou Londres, ou Paris? Não tem. Lisboa tem. Ok, vamos estudar. Porquê é que isto acontece? Agora já não tem. Agora tem, mas aparecem em anel. Biguinha dos condutores. Mas quer dizer, na altura, ele dizia, para termos aqui um carro em cima do passeio, ele dava o exemplo de um almoço que houve até com professores convidados pelo técnico, e há um suíço que vão entrar para um restaurante e vê um carro em cima de um passeio e uma placa de proibido estacionar. E ele chama, não sei se chamou o Paulo, chama-o e diz-lhe, está ali uma placa, código internacional, proibido estacionar, está o carro em cima do passeio. E o Paulo respondeu-lhe, quer dizer, é proibido estacionar. Mas aquele cidadão decidiu estacionar em cima do passeio. Está claro para ti? O outro, tu a viola no saco, ainda hoje deve estar a pensar no assunto. Porque posso isso, obviamente, ter a placa a dizer proibido estacionar para não estacionar. É evidente. Muito menos em cima do passeio. Bom. E o Paulo escreve um texto muito interessante para esse livro sobre a dificuldade para um designer, um ilustrador, um designer, criar uma imagem para um evento. Eu não gosto da palavra evento. Até porque a maior parte das pessoas diz invento. Eu vejo logo a pessoa como colega do Leonardo da Vinci, não é? Mas para um acontecimento da dimensão de uma Expo Mundial. Nós não podemos ir para lá com os símbolos tradicionais que representam a nossa cultura, a nossa geografia humana, física. Não pode ser. Portanto, não vale a pena ir fazer um símbolo para a Expo com os corvos, agora recentemente com as sardinhas, na altura não havia, etc, etc. Não podia ser por aí, porque isso era uma lógica que os estrangeiros que chegassem ao lugar não percebiam nada. O que é isto do corpo? E era estar a comunicar para dentro de casa. Com certeza. E pronto, depois o júri decidiu a imagem que ficou, depois foi usada. Nós, na Cinemática da Expo, nós nunca usámos essa imagem dentro da Expo.
Era até aos parques de estacionamento, portas e parques de estacionamento. Lá dentro, diabo, toda a gente sabia que estávamos dentro. E depois, Lisboa não é uma cidade simpática para quem tem que operar no espaço urbano do ponto de vista técnico. O engenheiro das canalizações e das infraestruturas e das eletricidades, o urbanista, o arquiteto, o paisagista, o designer, etc, 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 etc. Por isso é que eu costumo dizer que a Expo não é um bom exemplo. Porque um bom exemplo é ir fazer sinótica para a Alfama. Isso é que dói. Que às vezes nem passeio temos. Aí é que dói mesmo. E os designers não podem, não devem aplicar receitas. Pode ter funcionado muito bem na Expo, admito que sim, eu não falo em causa própria. Mas eu não posso transportar um conjunto de raciocínios para outras zonas da cidade que não estão preparadas para isso. Não te incomoda que nos últimos anos se olhe para o comércio, se olhe para uma série de coisas, e, por exemplo, todas as lojas que abriam tinham o mesmo lettering, o tolo da mesma cor e... Isso faz parte. Isso parte de quê? Faz parte de um encosto, como é que eu ia dizer, cómodo, em que as pessoas, à falta de melhor... mas quantos restaurantes num país inteiro, e eu viajo muito, e vou muito a restaurantes porque gosto de me alimentar, ponto. Uhum. Que eu encontrei nas casas de banho os pictogramas do Shigeru Fukuda transformados. São às dezenas. E as pessoas fazem isso impunemente. O que é que eu vou dizer ao dono do restaurante? Ouça. Então, não, eu não estou a dizer... Você copiou isto aqui. Não estou a dizer no sentido da cópia. Eu estou a dizer no sentido de se ter de repente começado a tentar criar uma imagem de uma espécie de um passado inventado. Mas isso aconteceu com a arquitetura. Na altura que nós... E Lisboa passou muito por isso recentemente. Sim, passou. E nós tivemos na arquitetura, na altura do pós-modernismo, na altura das Amoreiras, havia gente a fazer frontões e a usar aquelas cores, cor-de-rosa, verde-alface, etc., que viam nas Amoreiras e que passaram a utilizar no país inteiro. Ok. Péssima arquitetura ainda por cima. Aliás, na altura contava-se uma graça, que já tem 20 e tal anos, 30, a dizer que os arquitetos e a Escola de Arquitetura do Porto agradeciam o que se estava a fazer em Lisboa, porque isso ia permitir que eles fizessem uma outra arquitetura, que na altura, reconhecidamente, era de melhor qualidade. Independentemente dos bons arquitetos que existem em Lisboa, mas que não alinhavam naqueles números. Bom, porque a arquitetura tem essa força de, não é perene, mas é de perenidade. Havia o teórico do nazismo, muito importante teórico do nazismo, e foi um homem com um passado terrível, chamado Albert Speer, que era o arquiteto do Hitler, que defendeu a tese de que nós estamos a construir para a Alemanha dos 1000 anos, mas é muito importante pensarmos que isto um dia vai ser lido como ruína. Vejam o Império Romano. Ele tinha razão. Ou seja, a debacle, a queda da arquitetura que estava ali a ser construída, que se pretendia limpa, pura, quer dizer, de acordo com os padrões estéticos da época. Que não se pense que isto vai durar eternamente. Nada dura eternamente. Nada eternamente, e as coisas sofrem transformações com base no que nos vai acontecendo, não é? Tu quando trabalhaste na Suécia, disseste uma vez numa entrevista que quando trabalhaste na Suécia, logo no princípio, mais ou menos, do teu percurso, duas das coisas que deste conta quase imediatamente foi a importância da luz, do respeito pelo silêncio, esse tipo de aspectos. E eu estava a rever essa tua entrevista aqui há dias e estava a pensar precisamente nos tempos que nós vivemos nestes últimos meses, em que de repente tivemos todos, que de repente tivemos todos que começar a trabalhar em casa num teletrabalho mal amanhado. E não só Suécia. Eu vivi na Finlândia, vivi lá, como vivi na Suécia. Na Finlândia não trabalhei, estudei. Na Suécia trabalhei. E o Álvaro Cisa Vieira reclama-se numa determinada faceta do seu trabalho como discípulo do Álvaro Aalto, um dos maiores arquitetos de sempre, precisamente nessa busca da luz em sítios que têm pouca luz. O sanatório de Paimio, ele faz uma coisa que parece fácil, em que ele foi estudar o que é um sanatório. Mas o que eu te queria perguntar é se achas que esta inflexão, que obviamente todos estamos a assumir, que a breve trecho vai existir para o teletrabalho,
pelo menos não digo obviamente uma totalidade, mas numa certa medida Certo. é incontornável, digamos assim. O que é que isso vai implicar na forma, por um lado, como vamos pensar as casas e, por outro lado, como vamos pensar a nossa vida nas casas? É uma boa pergunta, eu agradeço, mas eu não falo sobre o futuro. Mas deixa-me só dar-te este exemplo do sanatório de Paimon, que é muito interessante. Ele foi estudar, porque um arquiteto tem que o fazer, um designer tem que o fazer também. Como é que um doente num sanatório que está com tuberculose passa a maior parte dos seus dias? Numa cama, numa chaise longue, no interior ou numa varanda no exterior, mas está basicamente imóvel. Está tuberculoso, não pode fazer esforço, cansa-se. O que é que ele fez? Depois de desenhar as camas, foi desenhar as mesas de cabeceira ao pé da cama, tendo atenção a essa proporção, para não haver um desequilíbrio de alturas. E depois eu estou a olhar para ali, então eu tenho que baixar onde é que acaba a janela. É que eu poder ver o exterior. Não é só a entrada da luz que vem de fora, num país que eu costumo dizer na brincadeira que o verão é uma quinta-feira, porque em outubro, novembro, o sol não se levantava, sempre noite. Isto, para uma pessoa do sul, Que é o oposto da nossa vida, quase. Sim. E na altura, uma das vezes que eu estava na Finlândia, eles acolheram uma série de refugiados etíopes, coitadinhos. Eles andavam no meio da floresta, muito bem vestidos contra o frio, porque a Finlândia nisso não brinca. Nisso e muitas coisas, um país sob esse ponto de vista exemplar, eles andavam em grupos a passear. Eram refugiados, ou estavam em trânsito, ou estavam lá, com os refugiados do golpe do Pinochet no Chile, a mesma coisa. E, portanto, o Alvarado reclama essa busca da luz, essa claridade dentro dos projetos. E nós olhamos para a obra dele e vemos isso. A pergunta sobre o futuro depois do Covid. Estávamos a falar um bocadinho antes desta entrevista começar, eu estava a dar esse exemplo do texto que escrevi, sobre o que é que os grandes especialistas da comunicação, da informática, da indústria, etc., diziam. Um deles diziam que os Estados Unidos vai ter no futuro, no máximo, 5 computadores. E, portanto, quando as previsões feitas por especialistas redundam nisto, nós temos que ser muito, muito humildes e temos que ser muito comedidos. Muito cautelosos. E o meu texto foi, apesar de tudo, um texto não de previsão, mas um texto que eu escrevi aqui para o ateliê e para dividir pelas pessoas, como uma base de raciocínio, de conversa, de troca de ideias. E a divisão que eu fiz foi que, infelizmente, o que era essencial dentro de um ateliê, visto que este era o universo sobre o qual eu estava a escrever, o universo de um ateliê já tinha feito o seu caminho de confinamento. E, portanto, já muito pouco se diz qualquer coisa de um lado para o outro da mesa, ou se atravessa o ateliê para ir perguntar uma coisa a outra pessoa, e as pessoas refugiam-se nos auscultadores, porque hoje há auscultadores cada vez mais pequeninos, e refugiam-se no seu teclado, no seu super ecrã, no telemóvel, no seu iPad, e hoje entrar dentro de um ateliê é entrar numa câmara de silêncio. Mas o brainstorming não continua a ser necessário. Não, há reuniões, com certeza que sim, que com o confinamento passaram para essas plataformas, tipo Zoom, tipo, enfim, Skype, etc. Mas... que nos cortam alguns vasos. É verdade. Mas eu também já li um texto sobre a ideia de brainstorming e fiquei muito atento ao que lá estava escrito, que dizia que o brainstorming, muitas vezes, é um exercício de confronto de egos. Porque cada uma das pessoas está à volta da mesa e diz: eu tenho aqui uma ideia. Sim. Agora aquilo vai ser verde, alface. E o outro diz: não, se calhar vai ser não sei qual. E o lado genuíno de fazer um brainstorming, andar à procura de ideias, que é muito comum na publicidade, não tanto na arquitetura nem no design, é muito comum na publicidade, é um confronto de egos, e na publicidade porque há uma enorme pressão para se ter ideias novas, e muitas vezes... E canelas. Sim, e muitas vezes as agências de publicidade até fazerem, que é criar várias equipas para responder ao mesmo desafio do cliente. Exatamente. Eu, na minha vida profissional, nunca trabalhei em publicidade, a não ser uma experiência pontual como observador, e os arquitetos não fazem isso, e os designers também não. Independentemente das pessoas debaterem, se somos por aqui, se somos por ali.
que é que vocês acham? Melhor esta ideia, melhor aquela. Não, faz parte. Agora, também a cidade de Lisboa, que foi no fundo o pretexto para esta nossa conversa, também a cidade de Lisboa já se tinha descaracterizado muito antes do Covid. E, portanto, a gentrificação, o alojamento local, a subida exponencial das rendas, o expulsar os velhinhos e os habitantes de sempre dos edifícios e dos bairros, criou aqui grandes perturbações, graves perturbações. Talvez se consiga emendar a mão, fruto do Covid. Mas é assim, dói-me o coração, e já me acontece isso comigo também, e com os meus filhos, e não é ainda com os netos, porque os netos são muito pequeninos, mas dói-me o coração fazer uma viagem na cidade de Lisboa de carro com a minha mãe ao meu lado. Que a minha mãe para num semáforo e diz, ali havia uma loja onde eu comprava os meus livros. Ali eu ia beber chá. Para mim o paradigma é a mudança da pastelaria a Colombo, na Avenida da República, que overnight passou a McDonald's. Eu tenho uma ligação... Mas também o Cinema Londres, que é uma loja dos chineses. São milhares. O Chá Terrace... Está bem, ou seja, não é só a questão do café. Não, é por toda a cidade. Pois. São várias manifestações da vida na cidade. Absolutamente. O meu primeiro ateliê já não existe. O prédio foi abaixo, puseram lá outro. É a lei da vida. Agora, eu não quero deixar de ficar triste quando vejo isso. Porque senão eu estou, por isso, simplesmente a ceder a uma lógica que não é uma lógica de progresso. Os lisboetas finalmente, e os portugueses finalmente, por causa da Europa, pela criação de uma massa crítica cada vez mais consistente das pessoas que vêm da história da arte, da defesa do património, da arquitetura, do design, da história em geral, começaram a proteger o seu património. E, portanto, hoje já não se pode mexer numa série de coisas sem haver autorizações e, sem isso, respeitar a traça urbana de um bairro alto, de uma alfama, do que seja. Convém não esquecer que em 1758 nós vemos a primeira revolução radical em Portugal na sequência do terremoto. Porque o terremoto foi em 1755. A cidade e o país tinham-se desenvolvido organicamente, com erros, com virtudes, traçado árabe nos bairros antigos de Lisboa, tudo isto. De repente, cataclismo, incêndio, tsunami, Lisboa vai ao fundo, sobram 4 ou 5 casas, que nós hoje identificamos, a Ópera de Lisboa tinha acabado de ser inaugurada, foi ao chão, etc. E quando é apresentado 13 anos depois o primeiro plano de reconstrução da Baixa Pombalina, porque o Marquês de Pombal estava rodeado de seres de exceção, há quem diga a brincar que eles só estavam à espera mesmo de um terremoto para poder mostrar o que valem. O Chá de Castro faz a estátua equestre do Dom José, é uma peça de top 3 do mundo. As pessoas é que não têm noção. Está logo a seguir às coisas do Leonardo. Depois tem o Eugênio dos Santos, que é o Carlos Mardel, e nós assistimos, para além dos, se fossem os brasileiros, diriam, da diagramação da Baixa de Lisboa, que é um diagrama, de facto. De repente, eu sou proprietário de um prédio e é-me apresentado um catálogo. Tem a varanda tipo A, a varanda tipo B, a varanda tipo C e a janela, independentemente do sistema construtivo da gaiola. E quando nós andamos na Baixa, não é tudo igual. Mas está tudo consertado muito bem. E depois temos algumas exceções. E foi de alguma forma o início. Foi. Construção pré-fabricada. Da Lisboa. Pré-fabricada. Sim. As varandas chegavam feitas das pedreiras à volta de Lisboa. Henrique, esta conversa já vai longa. Pedia-te para terminarmos que completasses a frase. Completar a frase é que... É muito simples. A minha Lisboa é... A minha Lisboa é minha. Porque não há uma Lisboa. Todos os que aqui vivem, nasceram, morreram, trabalham, passam por cá, que nascem, morrem, etc., têm a sua Lisboa. Se formos 10 pessoas passear na cidade, independentemente da zona, nós todos vamos ver coisas diferentes. E mesmo que identifiquemos coisas que são equivalentes, que eu gosto daquela igreja, eu gosto daquele edifício, eu gosto daquele jardim, eu gosto daquela rua, há coisas num zoom à frente que depois separam as pessoas. As primeiras são unidas nesta ideia de que eu adoro o Mirador de Santa Luzia.
E depois chego ao Mirador de Santa Luzia e tenho qualquer coisa. Eu vou para o jardim, vou para o Mirador, e com isto termino. Vou para o Mirador do Adamastor, independentemente das polémicas de mete gradiamento, tira gradiamento, e lembro-me sempre de uma história do Jorge Luís Borges, cego, acompanhado pelaquela que veio a ser a sua última mulher, a Maria Kodama, com mais uns amigos portugueses, depois de um jantar, e foram ao Mirador do Adamastor, e ele é cego. Ele não vê nada. E a Maria Kodama, perante a beleza da história do Tejo e a cidade, só consegue dizer maravilhoso, deslumbrante, lindo. Não, quer dizer, podia dizer mais, podia caracterizar que as casas se vão desenvolvendo em costa abaixo, a relação com o rio, a outra margem. E o Borges teve que construir a sua Lisboa. Porque não foi com as informações que a Kodama lhe estava a dar que ele se estava a orientar. Cego. Foi tanta luz que também cegou a Maria Kodama de alguma forma. Henrique, portanto, foi um gosto. Igualmente. Muito obrigado. Muito obrigado. E pronto, assim chegamos ao fim desta primeira conversa sobre a cidade. Já sabem, mais ou menos daqui por volta de 15 dias voltaremos, porque Lisboa continua.